História do Reiki, sábado, maio 29 de 2010 por Gilberto Silva. Ordem cronológica em que a história do Reiki ocorreu. 1865 nasce Mikao Usui, o descobridor da energia Reiki. Em 15 de agosto de 1865, nasceu Mikao Usui, numa vila próxima à cidade japonesa de Nagoya. Ele teria frequentado uma escola budista Tendai, próxima ao Monte Kurama, que é sagrado para os budistas. De família com tradição samurai, Usui estudou profundamente medicina oriental, psicologia budista, religião, artes marciais e ervas, como era a tradição cultural do seu povo na época. Teria viajado para a China e Tibete, onde entrou em contato com várias técnicas da medicina tradicional chinesa e tibetana, e obteve acesso a alguns textos que falavam a respeito da cura por meio das mãos, o que lhe interessou muito. Seu interesse foi tanto que ele passou a pesquisar e procurar saber de outros mestres da época o que seria e como funcionava esta técnica de cura pelas mãos. Porém, ele não teve a resposta que procurava. Ninguém sabia como era possível captar e transmitir uma energia sem ser a sua, ou como curar outras pessoas. Mas ele não desistiu. Continuou a buscar esse conhecimento em livros e meditações. 1922 Descoberta da energia Reiki. Em março de 1922, Mikao Usui, em uma das meditações que durou 21 dias no Monte Kurama, localizada a aproximadamente 25 km ao norte de Kyoto, no Japão, após jejum, cânticos e orações, uma forte luz branca desceu sobre ele, provocando um estalo imenso no seu cérebro, ao ponto de perder os sentidos. Quando acordou, viu por todos os lados as imagens dos símbolos Reiki em sânscrito e a nova modalidade da terapia Reiki, desta vez de forma a ser transmitida para qualquer pessoa. Os primeiros depoimentos da cura por meio do Reiki. Mikao Usui, após receber a canalização da energia Reiki, não se sentia mais cansado pelo esforço feito no jejum do retiro espiritual. Durante a descida da montanha, Mikao Usui machucou o dedo do pé em uma pedra, que passou a sangrar e doer muito. Instintivamente ele colocou as mãos sobre o dedo e o mesmo parou de sangrar e doer. Após chegar em uma pousada para fazer sua refeição, Mikao Usui pediu um café completo. Esse fato preocupou o dono do restaurante, pois este tipo de alimentação não era recomendável para quem acabou de vir de um jejum. Mesmo sendo orientado, Mikao Usui fez sua refeição sem nenhum problema de digestão. Ainda no restaurante, Mikao Usui percebeu que a neta do homem que tinha lhe servido a refeição estava com dor de dente. Como seu avô era um homem pobre, não tinha condições de levá-la ao dentista. Então Mikao Usui se ofereceu para ajudá-la. Tocou aonde doía e logo após a dor e o inchaço diminuíram. Após uma caminhada de 25 quilômetros para o monastério Zen, Mikao Usui soube que seu amigo, o abade ancião, estava doente, sofrendo de dores terríveis de artrite. Mikao Usui colocou as mãos sobre a área afetada e as dores desapareceram. 1922 Mikao Usui inicia seus trabalhos com a energia Reiki. Após redescobrir o Reiki e seus benefícios, passou a aplicar a técnica em seus familiares e amigos. Ele se tornou um canalizador desta energia, que nos permite nos religarmos à nossa lâmpada interior, redescobrir a nossa verdade, a essência divina que trazemos dentro de nós.
Ele ficou tão maravilhado com o bem-estar que o Reiki trouxe em sua vida e das pessoas que ele aplicava o Reiki, que queria que outras pessoas assim também tivessem acesso à técnica. Passou então a ministrar cursos e formar novos professores de Reiki. Porém, seu grande sonho era que o Reiki chegasse às pessoas que mais precisassem e que não tinham condições de conhecer a terapia. Desenvolveu trabalhos voluntários nas ruas de Kyoto, no Japão. Naquela época, o Japão não era a potência que é hoje. Tinha muitos mendigos nas ruas e ele sempre foi um homem muito bom. E começou a aplicar o Reiki em mendigos. O bem-estar era tanto que em pouco tempo as pessoas passaram a chamá-lo de Dr. Mikao Usui. Embora ele não teve nenhum diploma de doutor, se referiam a ele assim pelo enorme bem-estar que o Reiki lhes proporcionava. 1922 fundada a Sociedade de Cura Reiki Usui Ryogakai. Em abril de 1922, o mestre Mikao Usui fundou a Sociedade de Cura Reiki Usui Ryogakai, uma clínica em Harajuku, subúrbio de Tóquio. A iniciação era feita em 4 níveis iniciais, cada um com o intervalo necessário para o aluno trabalhar o assentamento da energia e a abertura dos canais energéticos. 1923 Mikao Usui é condecorado pelo imperador japonês. Em 1923, o mestre Usui foi condecorado pelo imperador japonês pelo seu trabalho de assistência social junto às vítimas do grande terremoto que assolou a capital japonesa. Como já mencionado, naquela época o Japão tinha muita pobreza. Em pouco tempo muitos conheceram o Reiki, assim outros começaram a buscar esta técnica, que muitos diziam ser uma chuva milagrosa em suas vidas. Durante seus trabalhos nas ruas de Kyoto, no Japão, Mikao Usui reconheceu alguns rostos, ou seja, pessoas que ele já tinha tratado. Ficou então surpreso e resolveu perguntar para um deles o porquê retornou às ruas como mendigos. Foi então que um deles lhe disse: "É mais fácil ser mendigo." Foi neste momento que ele acrescentou os 5 princípios no Reiki. Só por hoje, não sinta raiva e não fique zangado. Só por hoje, abandone as preocupações. Só por hoje, agradeça as bênçãos. Só por hoje, faça seu trabalho honestamente. Só por hoje, seja gentil com o próximo e com todos os seres vivos. Vendo a condição daqueles homens que um dia ele havia ajudado, voltarem para o mesmo lugar, que ele pensou que era necessário tratar as pessoas no seu todo. Portanto, a verdadeira cura se dá de dentro para fora, do interior de cada ser para o exterior. Reiki é uma luz que é acesa em nossas vidas, que nos permite recomeçar a enxergar a nossa luz. 1924 Dr. Shujiro Ayansi conhece Mikao Usui. 1925 Dr. Shujiro Ayansi é iniciado mestre de Reiki aos 47 anos. 1926 desencarnou o mestre Mikao Usui. Em março 09 de 1926 o grande mestre Mikao Usui encerra sua jornada terrestre. Ele teve apenas 4 anos para divulgar o Reiki. Ele, em sua enorme humildade, não se denominava mestre, e sim, apenas sensei, que significa professor, porém eu considero mestre, pois para mim, mestre é aquele que proporciona uma profunda mudança na vida de seus semelhantes, por meios de ensinamento e atitudes
E ele teve a atitude de colocar em prática o que aprendeu, compartilhou com outros os benefícios dessa luz maravilhosa chamada Reiki, e mesmo depois de seu renascer em outra morada, o sonho dele permanece. O sonho de que a cada dia possamos vivenciar o Reiki e seus princípios, isso para mim é sem dúvida fazer a diferença. O legado da terapia Reiki continua. Mikao Usui deixou o legado da terapia Reiki com 20 mestres iniciados por ele. Dos mestres iniciados por ele, Ayase foi o único a se preocupar em levar Reiki para o povo. O mestre Ayase, Shujiro Ayase, nasceu em Tóquio em 15 de agosto de 1880. Foi um famoso médico e oficial da marinha japonesa, vindo de família rica e influente, com clientes dentro da família real japonesa. Ayase tinha uma clínica médica nos arredores de Tóquio, onde secretamente atendia e treinava alunos de Reiki. Foi lá que a mestra Takata descobriu a técnica. Depois da morte de Mikao Usui, ele fundou sua própria associação e viu na mestra Takata sua sucessora. 1935 Takata adoece. Dos 12 anos aos 14 anos ela trabalhou com adultos no plantio de cana-de-açúcar e passou por outros empregos até trabalhar para uma escola por 24 anos. Casou com Sayushi Takata e teve 2 filhas. Ele morreu com 34 anos e ela adoeceu seriamente em 1935, devido à dureza da vida nas plantações de açúcar. Uma semana depois da morte do marido, a irmã faleceu. Os pais já tinham retornado ao Japão. Takata guardava as cinzas do marido para enterrar no Japão como ele tinha pedido e foi para o Japão. Ela tinha sido diagnosticada pelos médicos norte-americanos como sendo portadora de tumores, pedra nos rins, apendicite e asma. Depois que depositou as cinzas do marido no Japão, Takata decidiu procurar um hospital para ser operada. Depois dos procedimentos e enquanto esperava sua vez, Takata fechou os olhos e meditou. De repente ouviu uma voz dizendo: "Essa cirurgia é desnecessária." Ela levou um susto, abriu os olhos, olhou ao redor e não viu ninguém. Tornou a fechar os olhos e ouviu novamente a voz. Ainda teimou e a voz aumentou o tom dizendo que falasse com o cirurgião. Ela saiu da maca, procurou o cirurgião e perguntou: "O senhor conhece outro tratamento que eu possa tentar?" O cirurgião argumentou que ela tinha pouco tempo e a idade, mas finalmente disse que conhecia alguma coisa que talvez ela pudesse tentar. O cirurgião então chamou a irmã dele, apresentou a Takata e foi levada à clínica do Dr. Ayase, que era médico cirurgião. Na clínica do Dr. Ayase ela foi tratada e certo dia pediu para ser iniciada naquela técnica, achando que era um procedimento médico que ela não conhecia. Os alunos tentaram convencê-la que era impossível porque ela era mulher. Numa dessas conversas o mestre Ayase ouviu e interferiu. Explicou que aquela mulher não era japonesa e na terra dela, Estados Unidos, as mulheres eram diferentes, quer dizer, tinham direitos iguais aos homens. Ele pediu permissão à associação fundada por Usui, chamada Reiki Gakkai, para iniciar Takata, que também fez os treinamentos necessários em sua clínica. Era uma clínica médica e ele aplicava Reiki e treinava alunos secretamente.
Há quem diga que a Yassi teve que sair da associação. A Yassi desejava que o Reiki fosse uma técnica de alcance popular e não restrita como a sociedade fundada pelos demais mestres iniciados por Usui. 1938 Takata se torna mestre em Reiki. No dia 22 de fevereiro de 1938, Takata fez um mestrado com o Dr. Ayase. Após um ano de treinamento intenso com o Dr. Ayase, ela recebeu um mestrado no capital do Havaí. Takata resolveu estudar em 1938, completou estudos feitos na National College of Drug Physicians, em Chicago, inclusive de anatomia. 1939 A primeira clínica de Reiki no Havaí. Em 1939 Takata abriu juntamente com o Dr. Ayase uma clínica de Reiki na Ilha Grande, Havaí. 1940 desencarnou o mestre Shujiro Ayase. O mestre Shujiro Ayase treinou equipes de praticantes do Reiki, homens e mulheres, um total de 16 mestres. Abriu clínica de cura em Tóquio, onde aplicava Reiki junto com uma dieta de alimentos naturais. Também eram tratados casos graves, como câncer. Dr. Ayase sistematizou a aplicação de Reiki e registrou os resultados dos tratamentos de diversas doenças. Antes de falecer, o mestre Dr. Ayase reuniu a família e os demais mestres que ele tinha iniciado e comunicou que Takata seria sua sucessora do método Reiki. Entre 1970 e 1983 é fundada a American International Reiki Association, AIRA. Takata fundou entre 1973 e 1980 a Associação Americana Internacional de Reiki, AIRA. Foi a mestra Takata que trouxe o Reiki para o Ocidente, o que contrariava os hábitos japoneses da época, pois além de mulher, Takata era estrangeira. Takata era filha de imigrantes japoneses que vieram para as ilhas que formam o Havaí, trabalhar nas plantações de açúcar. 1980 faleceu a honrada mestra Takata. Em 12 de outubro de 1980, Takata desencarnou, ensinou e trabalhou com Reiki por 40 anos. A mestra Takata iniciou 22 mestres japoneses e norte-americanos por volta de 1970 e fez inúmeras viagens ao estado da Califórnia, EUA, onde ministrou cursos inicialmente organizados pelo servidor da Marinha norte-americana, John Gray. Seu primeiro aluno de mestrado na Califórnia e que a conheceu quando servia no Havaí, e sua mulher Betty Gray, que era reverenda. 1983 O Reiki chega no Brasil. O Reiki chegou ao Brasil em 1983, trazido por meio de um curso do mestre norte-americano Stephen Kordsaik, da American International Reiki Association, AIRA. 1988 inicia-se a divulgação do Reiki no Brasil. A psicóloga Claudette França foi a primeira mestre em Reiki da América do Sul. Ela recebeu o treinamento completo no sistema Usui tradicional em 1988, em San Diego, na Califórnia, EUA.